Olá, para quem investe ou para quem simplesmente busca entender as forças que movem o mercado, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa montanha de informações recentes, sabe? Vídeos, artigos, análises e tentar extrair o que realmente importa sobre algumas empresas que estão aí na boca do povo. Exato. A ideia é conectar os pontos mesmo, né? Dar contexto para os números, entender o que está por trás das manchetes. Isso. Vamos focar em nomes como Nvidia, Intel, Apple, Tesla, Oracle, Meta, e também naquela aposta interessante do Warren Buffett lá no Japão. Sim, tem bastante coisa para a gente analisar. A missão aqui é, destilar o essencial, oferecer clareza, separar o sinal do ruído para ajudar na reflexão, quem sabe até nas decisões. Perfeito. Então vamos começar com a Nvidia, NVDA. Ela parece estar sempre no olho do furacão, né? Recentemente, agora em setembro de 2025, as ações deram uma sentida no pré-mercado por causa da China. É isso? Correto, a China abriu uma investigação antimonopólio e isso tem a ver com a compra da Mellanox pela Nvidia, uma aquisição que aconteceu lá em 2020, mas que voltou à tona agora. Ah, entendi. E Pequim está alegando o quê? Violação da lei antitrust deles. Exatamente. E isso não vem sozinho, né? Já tem outras investigações chinesas rolando no setor de semicondutores. E, claro, as tensões comerciais entre EUA e China continuam ali, no pano de fundo. É um risco geopolítico constante nesse setor. Puxa vida. E o CEO, o Jensen Huang, ele parece que está tentando equilibrar os pratos, né? Falando da importância da China, mas defendendo a liderança americana em IA. É uma posição delicada, sem dúvida. Mas a Nvidia não ficou só nisso. Teve uma outra notícia que mexeu bastante com o mercado. Um investimento de 5 bilhões de dólares na Intel. Na Intel, uau! Compraram 4% das ações, é isso? Isso mesmo. O objetivo que eles declararam é desenvolver chips juntos para PCs e data centers. Olha só a Nvidia e Intel juntas, rivais históricos. Isso é interessante. Será que a Nvidia está, admitindo que precisa de alternativas à TSMC para fabricar? Ou talvez vendo que a Intel, mesmo com os problemas recentes, ainda tem valor em PND? É a pergunta de 1 milhão, né? O acordo ainda precisa passar pelos reguladores e, assim, por enquanto, não fala nada sobre a Intel fabricar chips da Nvidia. Mas a especulação corre solta, claro. Faz sentido. E teve mais um movimento estratégico da Nvidia, um acordo com a CoreWeave. CoreWeave. Ah, aquela de infraestrutura de nuvem para IA. Essa mesma. A Nvidia garantiu a compra de até 6,3 bilhões de dólares em capacidade de nuvem que a CoreWeave não vender, sabe? Capacidade residual. Isso vai até 2032. Estratégico para fortalecer o ecossistema de IA deles, né? E a Nvidia já não tinha uma participação na CoreWeave? Tinha e relevante. Algo na casa dos 3 bilhões no segundo trimestre. Esse acordo meio que amarra mais as coisas. E apesar dessa tensão toda com a China, a ação da Nvidia subiu quase 50% no último ano, até setembro agora. Impressionante. É impressionante. Os analistas continuam chamando a Nvidia de o poderoso chefão da IA, sabe? Bem posicionada ali com a Broadcom, com a Microsoft. A narrativa é que essa corrida da IA está só começando. Primeiros innings, como dizem lá fora. Mesmo com a receita de data center vindo um pouco abaixo no Q2? Sim. Isso gerou uma pressão inicial, mas a visão de longo prazo continua otimista. E um detalhe técnico importante, a margem bruta deles está melhorando. Chegou a 72,7%. Isso é um bom sinal de eficiência. Bom, já que você falou da Intel, o impacto desse acordo com a Nvidia foi enorme para eles, né? As ações dispararam mais de 30% no pré-mercado no dia do anúncio. Foi um respiro e tanto para a Intel. Eles estão naquele processo de recuperação, novo CEO, foco em eficiência, tentando voltar para o jogo em IA e na fabricação. Muita gente viu esse investimento da Nvidia como um voto de confiança forte. Mas nem todo mundo, né? Ouvi dizer que alguns analistas pediram cautela. Exato. Tem gente lembrando do histórico recente da Intel, dos problemas, principalmente as perdas bilionárias. Falam em uns 13 bilhões de dólares na unidade de fabricação deles, a Foundry. Ah, a Foundry. Explica rapidinho o que é isso para quem não está familiarizado. Claro. A Foundry é basicamente a fábrica de chips da Intel, onde eles produzem os próprios processadores e, teoricamente, chips para outras empresas também.
É aí que a Intel tem tido muita dificuldade ultimamente, tanto em tecnologia quanto em fazer dinheiro. Entendi. Então, o acordo com a NVIDIA ajuda na imagem, mas não resolve esses problemas de fábrica da noite para o dia. Exatamente. É um passo, mas a estrada da recuperação é longa para a Intel. Mudando de assunto, vamos para a Apple. A APO. Tivemos o lançamento global do iPhone 17 e do iPhone Air, agora dia 21 de setembro de 2025. E aí, como tá a recepção? Olha, os primeiros sinais parecem positivos, sim. As fontes indicam que as pré-vendas na China, por exemplo, lá pela JD.com, foram melhores que as do iPhone 16. Sério? Isso é um bom sinal para eles. É sim. E analistas do Bank of America notaram que os prazos de entrega estão mais longos no mundo todo, principalmente para o modelo Pro. Isso geralmente quer dizer que a demanda inicial está forte. O modelo básico também parece estar indo bem e o preço ficou parecido com o do ano passado. Legal, mas e a ação? A Apple ficou meio para trás de outras gigantes de tecnologia ultimamente, né? Embora tenha subido uns 36% desde abril, o que está preocupando o pessoal? O ponto principal que as fontes levantam é o valuation, o preço da ação. Está negociando umas 30 vezes o lucro esperado. 30 vezes? Isso é alto, né? É considerado esticado, sim. Especialmente porque a previsão de crescimento da própria empresa está na casa dos 8% ao ano. Fica difícil justificar um otimismo muito grande de que a ação vai superar muito o mercado daqui para frente com esses números. O mercado parece já ter colocado muita expectativa no preço. Então, para a Apple realmente surpreender positivamente, o que precisa acontecer? As fontes apontam duas coisas principais. Vendas realmente muito fortes desse iPhone 17, claro. E, talvez mais importante, a Apple precisa mostrar avanços mais rápidos em inteligência artificial. A percepção é que ela está um pouco atrás do Google e da Microsoft nessa área. E o risco China continua ali, né? Sempre. A dependência do mercado chinês e da produção lá é um fator que não dá para ignorar. Voltando rapidinho na CoreWeave, CRWV, aquela parceira da NVIDIA, eles fornecem infraestrutura de nuvem com foco em GPU NVIDIA para IA, certo? Tipo a Nebius Group. Exato. É uma história de crescimento, assim, explosivo. Receita trimestral já passou de US$ 1 bilhão, um salto de 206% no Q2. Uau! Mas tem um porém, Tem. A empresa ainda dá bastante prejuízo. Principalmente porque eles se endividaram muito para construir os data centers. Essa combinação de crescimento rápido e prejuízo deixa a ação super volátil. Desde o IPO em março de 2025, ela já subiu umas 5 vezes, caiu mais de 50%, recuperou um pouco. É montanha-russa. Imagino. E aquele acordo com a NVIDIA que a gente falou, de compra de capacidade, ajudou a acalmar um pouco? Ajudou. Deu uma certa estabilidade. Uma garantia de receita futura de 6,3 bilhões até 2032. A ação subiu uns 8% depois da notícia, lá em setembro, mas essa volatilidade toda também atrai um pessoal que gosta de operar opções, vender puts cobertas, essas coisas. E teve mais investimento neles, além da NVIDIA? Sim, a Cisco também colocou um dinheiro lá, uns 173 milhões de dólares. Entendi. Saindo da infraestrutura e indo para os carros elétricos. Tesla. TSLA. Teve notícia do Elon Musk comprando ações, né? Sim, US$ 1 bilhão em ações numa sexta-feira, agora de setembro. Foi a primeira compra pessoal dele desde 2020. O mercado leu como um sinal de confiança, claro. Mas logo depois teve um rebaixamento. Pois é, quase ao mesmo tempo, a consultoria CFRA rebaixou a recomendação para venda. Venda? Mas por quê? Parece contraditório com a compra do Musk. A CFRA argumenta que o valuation da Tesla, o preço da ação, está muito descolado dos fundamentos atuais da empresa. E eles apontaram também o impacto negativo de uma nova lei sobre créditos de carbono. Parece que essa era uma fonte de receita importante para a Tesla, coisa de 2,8 bilhões de dólares por ano, segundo a CFRA. Nossa, 2,8 bi é bastante coisa. E o preço-alvo deles ficou em quanto? $300 para 12 meses. Mas eles acham que a Tesla já era no longo prazo. Não. A CFA ainda vê potencial lá na frente, com autonomia, robótica, mas eles alertam para muitos riscos no curto prazo. E ainda tem aquela novela da aprovação do pacote de pagamento do Musk em novembro e todo o debate sobre o foco dele, a imagem pública.
É um cenário bem complexo para a Tesla agora. Realmente. Vamos para a Meta. Além dos óculos inteligentes com IA que eles lançaram, os resultados financeiros deram o que falar, né? Deram sim. Os resultados do Q2 foram bem fortes. Superaram as expectativas tanto no lucro por ação quanto na receita. O lucro foi $7,14 contra 5,89 esperados e a receita 47,62 bi contra 44,83 bi. E as ações reagiram bem. Subiram os 9% depois do balanço. E as projeções para o Q3 também vieram acima do esperado. Mas a Meta continua gastando rios de dinheiro em investimentos, o tal do CAPEX, né? Continua. O CAPEX anual está projetado entre 66 e 72 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E eles já avisaram que em 2026 a pressão de custos pode aumentar por causa de contratações em IA. E o mercado? Está aceitando esses gastos todos? Parece que sim, pelo menos por enquanto. Analistas da Davidson, citados nas fontes, dizem que os investidores estão sendo pacientes porque o negócio principal, que é a publicidade digital, está crescendo muito forte. Ah, então uma coisa compensa a outra, por assim dizer. Exato. A receita de publicidade subiu 22% no Q2 e o interessante é que esse crescimento está sendo turbinado justamente pela IA, que a própria Meta está desenvolvendo para otimizar os anúncios. Faz sentido. Falando em gigantes usando IA, a Amazon, a MZN, também mexeu os pauzinhos para os vendedores dela, né? Isso. Lançaram umas ferramentas novas com IA, tipo o Opportunity Explorer, para ajudar quem vende lá na plataforma a achar nichos, lançar produtos mais rápido, melhorar o desempenho geral. É a IA otimizando o negócio principal deles, o varejo. Legal. E os resultados da Amazon no Q2? Foram bons? Foram bons na receita USD 167 BB e no lucro por ação, US 168 dólares, ambos acima do que o mercado esperava. A renda operacional também veio forte. O único ponto que talvez tenha gerado um pouco de dúvida foi o crescimento da AWS, a divisão de nuvem. A AWS cresceu quanto? Cresceu 17,5%. É um número bom, mas talvez alguns investidores estivessem esperando algo mais perto de 20%. Isso deu uma pequena oscilada na ação. Entendi. E a Alphabet, Google L, a dona do Google? O Q2 deles mostrou uma aceleração boa na receita de busca do YouTube e do Google Cloud. Mas, parecido com a Meta, a questão do CAPEX pesou um pouco na ação. Aumentaram os gastos também. Aumentaram a previsão anual para 85 bilhões de dólares. Isso levantou algumas sobrancelhas no mercado sobre o quanto eles estão gastando em infraestrutura e qual vai ser o retorno disso tudo. Muita grana mesmo. Passando rápido pela Microsoft, MSFT, a gente viu parcerias importantes em IA, né? Como aquele acordo com a Nebius Group, NBIS. Sim, um acordo de vários anos para infraestrutura de IA. Os resultados da Microsoft no Q2 foram bem vistos. Os analistas gostaram, destacando o retorno dos investimentos em IA e as margens firmes. E a Nebius, depois desse acordo e de levantar uma grana, a ação subiu forte, 44% só em setembro. Aí começou aquele debate. Tá cara? Tá barata? O pessoal fazendo conta de DCF? O fluxo de caixa descontado para tentar achar o valor justo. E outra empresa de semicondutores que está quente, a Astera Labs, ALABE. Reportou um Q2 forte também. Receita cresceu quase 150% em um ano, acima do esperado. E o guidance, a projeção para o Q3, também veio positivo. A maioria dos analistas está otimista com ela. Agora um pulo para a segurança cibernética, Zscaler, ZS. O CEO deles tem uma visão interessante sobre IA e segurança, né? Tem sim. O Jay Chaudhry, CEO da Zscaler, ele alerta que a IA não é só oportunidade não. Ela também aumenta muitos riscos de segurança. Ele fala de ataques de ransomware mais espertos feitos por outras IAs. E qual é a solução que ele propõe? Ele diz que as defesas antigas, tipo firewall, VPN, já estão obsoletas. A saída para ele é adotar o modelo Zero Trust, que é basicamente desconfiar de tudo e verificar sempre cada acesso, e combinar isso com IA para conseguir se defender nesse novo cenário. Faz sentido, a ameaça evolui e a defesa tem que evoluir junto. E a Ion-Q, lá da computação quântica? Essa está se mexendo bastante. Aprovaram a compra da Oxford Ionics, compraram a Vector Atomic, estão participando de projetos do governo americano.
A ação subiu absurdamente, mais de 700% no último ano. 700%. Mas é jogo para quem gosta de risco, imagino. Totalmente. É vista como super especulativa, o potencial pode ser enorme, tipo um momento NVIDIA da quântica. Mas a volatilidade e incertezas são gigantescas também. E por falar em momento NVIDIA, parece que a Oracle, ORCL, teve algo parecido recentemente, né? Deu essa impressão sim. Os resultados do primeiro trimestre fiscal deles foram meio mornos na receita e no lucro, um pouquinho abaixo do esperado. Ah, então o que animou o mercado. Foi o RPO, o Remaining Performance Obligations. É tipo estoque de contratos já assinados para receita futura. Esse número explodiu, foi para 455 bilhões de dólares. Quanto? 455 bilhões. Isso, junto com umas projeções super ambiciosas de crescimento para a nuvem deles, a OCI, Oracle Cloud Infrastructure. Que tipo de projeção? Eles falaram em sair de 18 bilhões no ano fiscal de 2026 para 144 bilhões em 5 anos. Isso fez a ação disparar mais de 20% no After Hours. Foi uma loucura. Caramba, esse RPO é um sinal forte de que a estratégia de nuvem deles, que muita gente duvidava, talvez esteja pegando tração de verdade. Exatamente. Esse backlog gigante sinaliza muito crescimento lá na frente e ajuda a explicar essa euforia toda. A Oracle está apostando alto que pode virar um jogador muito maior em nuvem do que se imaginava. Claro, agora tem que entregar, né? Execução é tudo. E ainda tem a história do TikTok nos Estados Unidos, né? A Oracle tá num consórcio para comprar. Isso, adiciona mais uma camada de interesse na história toda. Mudando rápido para o setor de restaurantes, teve notícia da Cracker Barrel, CBRL, e da Darden Restaurants, DRI. Sim, a Cracker Barrel teve resultados mistos no Q4 e uma previsão meio ruim de queda no movimento de clientes. Parece que teve uma polêmica com o logo deles que afetou. Já reverteram, mas o estrago ficou. E a Darden, dona do Olive Garden? Reportou o lucro do Q1 abaixo do esperado, a ação caiu. Eles mencionaram uma estratégia de focar mais em valor, tipo porções menores e mais baratas no Olive Garden. Sinal de que o consumidor está apertado, talvez. Entendi. Bom, a gente cobriu muita empresa, muito dado importante aqui das fontes. Chegando mais para o final, qual seria assim, a recomendação ou a aposta que se destaca com mais força olhando só para esse conjunto de informações que a gente analisou? Olha, olhando estritamente para o que as fontes trouxeram para essa nossa conversa, a aposta que parece mais sólida, com uma fundamentação mais clara, é a do Warren Buffett nas trading houses japonesas. Empresas como a Mitsubishi, MSBFH, e a Mitsui, MITSY. Ah, a aposta do Buffett no Japão. Por que essa se destaca tanto nas fontes? Primeiro, porque a Berkshire Hathaway, empresa do Buffett, aumentou a participação nelas agora em agosto de 2025. E segundo, pela declaração do próprio Buffett de que pretende manter essas ações para sempre. Isso é um sinal muito forte vindo dele. E os critérios por trás dessa escolha? O que torna essas empresas atraentes para ele, segundo as fontes? São os critérios clássicos do Buffett, né? Primeiro, valor intrínseco. Elas estão sendo negociadas a múltiplos baixos, tipo menos de 1,5 vezes o valor patrimonial, book value. Isso é considerado barato. Ok, baratas, que mais? Segundo, a qualidade do negócio. São conglomerados enormes, super diversificados, resilientes. Eles têm uma capacidade grande de reinvestir os lucros e balanços fortes. É um modelo de negócios parecido com o da própria Berkshire. Interessante. E a gestão? Terceiro ponto. A gestão é muito elogiada. E quarto, tem o potencial de parceria. A possibilidade da Berkshire fazer negócio junto com essas gigantes japonesas no futuro. Entendi. Valor, qualidade, gestão e parceria. Faz sentido dentro da filosofia dele. Exato. É a aposta que aparece com a lógica mais bem definida e o endosso mais forte nas fontes que a gente viu. E as outras oportunidades que a gente falou? Os líderes de IA, a Oracle, Fontes mostram que sim, são oportunidades, mas com asteriscos, com ressalvas importantes. Os líderes de IA, como NVIDIA, Microsoft, Broadcom, têm um potencial óbvio, mas os valuations estão esticados e tem o risco geopolítico, né? Principalmente para a NVIDIA com a China. E a Oracle? A Oracle tem essa narrativa de virada com a nuvem, OC,
que é muito forte. E as projeções são impressionantes. Mas a execução vai ser chave. E o ponto de partida, o Q1, teve uns tropeços ali na receita e lucro. Tecnologia em geral pode se beneficiar se os juros caírem, mas os alertas sobre volatilidade e preços altos continuam aparecendo nas análises. Entendido. Uma análise bem focada no que as fontes trouxeram para a gente hoje. Precisamente. É importante deixar claro que essa nossa exploração aqui reflete o conteúdo e as visões que estavam presentes nesse material que a gente analisou. Excelente. Foi uma viagem intensa por vários setores e estratégias. A gente agradece muito a companhia de todo mundo que busca conhecimento para investir pensando no futuro. Continuem nessa busca. E fica uma reflexão final, né? No mundo onde a inteligência artificial parece que vai dominar tudo, redefinir setores inteiros, será que as maiores oportunidades de valor não podem estar escondidas justamente onde pouca gente está olhando? Talvez fora desse brilho todo da tecnologia, como o Buffett parece ter feito ao olhar para o Japão? Fica aí a provocação para a gente pensar. Até a próxima.